Meu nome é Albino Teófilo Miciagia. A idade são 89 anos. Meu pai era João Gaspar Miciagia, né? A mãe era Luísa Catelã Miciagia. E os irmãos, então, o mais velho, José, que seria o nome do meu avô também, José, né? Pepe. Luiz, Pedro, Angelinha e Angelina eram gêmeos. E depois, esses eram da primeira mãe, né? Depois que meu pai casou de novo, ali começou a outra ninhada ali, né? Aí veio Domingos, depois eu, dali quase 4 anos. Ali teve um pequenininho que eu não conheci, morreu antes de eu nascer. E logo em seguida, então, a Margarida, Catarina, Higino, Gema e Oreste. Nasci aqui em Garibaldi, bem aqui, um pouco longe de onde eu estou sentado. A primeira casa do meu pai era aqui, quando eu nasci. Eu, por exemplo, me lembro, eu acho que não tinha 2 anos, quando queimou o moinho Cairu, que era Paganelli, né? Que era Paganelli. E queimou durante a noite, mas de manhã, quando eu acordei, estava ainda eu dormindo numa caminha, perto do quarto do pai e a mãe, né? Abriram a janela lá, se enxergava o moinho. A coisa mais antiga que me lembro foi aquela. Me parece de ver aqueles muros agora, sem telhado, fumasteado em roda da janela, porque eram janelas de madeira, tudo madeira. Ficou só os muros de pé. Caiu tudo o maquinário dentro do fundo. E lá então era um moinho queimado depois. E era o meu avô com um filho, só de 2 anos, da Itália. Fui morar lá na chácara porque Garibaldi era para ser lá, né? Vieram a pedido do Nicolodi, que tinha aqui 3 moradores em Garibaldi, né? Os primeiros. Que um era Nicolodi, e um Zamboni e um Lorenzi. E meu avô veio a pedido do Nicolodi, se conheciam lá na Itália, era no mesmo lugar. Só eu não lembro o nome do lugar da Itália ali. Se era Vicenza, um nome parecido. Que eu sei porque falavam, né? E foram morar lá. E depois surgiu aqui que o progresso veio para o lado de cá, por causa da estrada de ferro, né? Então o meu avô, ele resolveu vir de lá para cá, fez a casa que ainda existe lá perto da cooperativa. Ele comprou a terra ali onde tem a cooperativa, de lá para cá. E então os Miciagia ficaram todos para cá, né? Você viu na época que era guerra, né? Aqui em Garibaldi. Era tiro de guerra. Tinha em todas as cidades tiro de guerra. Isso era uma economia que o Getúlio fazia. Senão todo mundo tinha que ir para o exército, né? Aqui não, aqui se pagava uma pequena mensalidade para não ir para o exército. E vinha um instrutor só. Tinha Kim, Carlos Barbosa, Bento, até em Coronel Pilar teve um tiro de guerra lá também, que a gente se Mas tinha um quartel também ou não? Era só... Nós aqui ocuparam onde que era a sociedade italiana, que até naquela época foi em 44, que era o tempo de guerra. Era proibido até falar italiano, né? E tiraram a coisa, a sociedade italiana dos italianos. Ali onde tem a faixa agora, né? Meu pai tinha terra até lá, que chamava de Travesson, uma estradinha que fazia divisa às colônias, né? E comprou outra colônia de lá, então, que vai até São Miguel, até quase na frente da igreja de São Miguel. Ainda tem um pedaço de terra lá por cima. Então aqui praticamente era tudo da família, só. Era. Barragem. É que o Miciagia, meu avô, ele tinha comprado um bom pedaço de terra aqui. Eu acho que era barato a terra. Saiu lá da chácara, veio para cá. Ali ele botou uma casa de comércio, até ali onde e plantou no pareral, fazia milho no porão. Você estava bem aqui. Eu comecei a trabalhar na olaria com 10 anos. Ia na escola de manhã, Santa Inês, e de tarde cortar tijolo.
De manhã, os mais velhos preparavam terra ali, né? De tarde, então, para cortar, se chegava um horizonte assim, fazia que nem um adulto. Eu queria aprender uma profissão porque eu via que ali não tinha muito futuro. No fim, inventei essa de aprender alfaiate. Mas naquela época precisava pagar para aprender. Mas eu acertei com ele, pagar em 3 prestações. E dependia do meu pai para pagar. Mas sempre trabalhei para o meu pai, até os 23 anos, né? Meu pai me deu, me pagou ele. Né? Mas paguei a primeira prestação. Dali 6 meses era para pagar a segunda. Quando eu para pagar a segunda, me deu um susto. Não aceitou o pagamento. A coisa vai mudar hoje aqui, ele disse. Eu não quero mais te cobrar, ele disse. Eu vou te pagar agora, em vez de um pequeno salário, em vez de te cobrar o resto. Aí ficou melhor, né? Melhorou as coisas. E deu sempre certo. Eu me dei bem. Eu fiz a minha casa, lá embaixo, com móveis, tudo, casei. Estava indo mais ou menos bem, né? Mas eu me lembro, lá precisava o peso, a altura da pessoa, e tinha 10, 12 fotografias não era ver o rosto da pessoa, o corpo da pessoa. 10, 12 fotografias, era o barrigudo, o corcundo, tudo. Tu tinha que ter golpe de vista de saber como ele era, qual era, e tinha um número de cada figura dessa. Não me explicou aquele cortador, né? Tu tinha que dar todos os dados, as medidas, e o feitio era o número. Botar o número da pessoa. Tu tinha que olhar para ele com qual é que ele era parecido. Tinha que ter vista boa, né? E lá dava aquele número. E vinha a roupa exata para ele. Porque se ele é barrigudo, fica o casaco curto na frente, né? A barriga levanta. Se ele é corcundo, fica curto atrás e comprido na frente. Tudo isso, né? E tem que conhecer essas coisas ali, né? De tirar as medidas até a entrega, quanto o senhor demorava para fazer um terno, mais ou menos? Quase 2 dias. A medida é bem rápida. E cortar também, meia hora tu cortava. Tudo cortado com desenhos numerados, que nem fazer uma planta de uma casa, vamos supor, né? E aí tu cortava. Se tu media certo e fazia as coisas como o figurino mandava, dava certo. Teve um só que não se deixou corrigir. Que o meu jeito é esse, e não tem jeito. Bom, fica assim, né? Ele vinha com a mãe, porque ele disse que a mãe dele sabia. Ele sempre foi meio tortinho por um lado. E a mãe dele não queria dizer que ele... Só que ele dizia que não sai bem a roupa, né? E eu disse, pode deixar que vai sair bem, porque ela disse que parece que ele está torto. Ela dizia que quando bota a roupa, vou fazer ela certa. Eu botei 2 ombreiras duplas no lado que tinha o ombro mais baixo, né? E saiu bem. E ela viu, trouxe ele, ela vinha junto. Ele, depois de adulto, também sempre com a mãe junto. E ela tinha medo, então, que ficasse com o braço mais fora do que o outro da manga, né? Pode deixar comigo, vou medir os dois, né? Vou medir dos 2 lados. Porque senão você mede um só e faz igual ao outro, né? Ali dava certo.